Olá! Hoje o nosso bate-papo é com o médico e presidente da Unimed do Brasil, Orestes Pulim. Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele comanda uma das maiores empresas de planos de saúde do país. Sob o modelo cooperativista, o grupo tem em sua carteira quase 20 milhões de clientes. Vamos conversar agora com o presidente da Unimed do Brasil, Orestes Pulim. Orestes, obrigada por vir ao nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Uns esclarecimentos sobre esse setor tão importante para todos, né? Eu queria começar perguntando sobre o sistema de saúde público no Brasil. O sistema de saúde público no Brasil acaba empurrando as pessoas justamente para ter um outro plano além do SUS. Como é que o senhor vê esse cenário? Piorou muito nos últimos anos, melhorou, enfim. Pois é, Sônia. A Constituição de 88, os constituintes que representavam a sociedade naquele momento do país, eles imaginaram um país onde o Estado brasileiro fosse o grande provedor de saúde para todos nós. Obviamente que dentro da Constituição já se imaginava que isso poderia ser um pouco difícil por conta dos recursos que o Estado precisaria ter para fazer vamos dizer assim, esse benefício para o povo, e se deixou brechas que pudessem haverem operadores não estatais no nosso país, e a Constituição assim foi feita. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a sentir a dificuldade do Estado brasileiro em prover a saúde para os brasileiros da forma como todos imaginavam que podia ser, e com isso foram buscar a segurança no que se chama hoje planos de saúde, e a gente chama isso de saúde suplementar. Doutor Orestes, esse é um fenômeno mundial, né? É uma coisa que aconteceu em toda parte do mundo. No que o Brasil se diferencia? O Brasil não se diferencia de outros países. O Brasil tem os mesmos problemas que todos os países. Ao longo do tempo, a assistência à saúde ela foi ficando mais complexa, foi ficando mais cara, foi exigindo mais recursos cada vez mais. O problema do Brasil é que o Brasil é um país que ele não tem tanto recurso quanto os demais países, alguns outros países. E com isso, tem uma população de 200 milhões de pessoas. E você oferecer saúde para as 200 milhões de pessoas tem um custo extremamente alto e dinheiro que o país não tem. E em razão disso... Mas não existe dentro do orçamento uma alíquota fixa, né? Olha, de obrigação de... se você enxergar o orçamento do Estado brasileiro, hoje o Estado brasileiro participa no financiamento da saúde com 43% dos recursos gastos em saúde vem do Estado brasileiro. 57% já vem da iniciativa privada. Se você pegar países europeus, Inglaterra, Alemanha, Holanda, 80% dos recursos vêm do setor público e 20% vem do setor privado. Então, é invertida a situação aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, o Brasil já gasta do seu produto interno em torno de 10% do seu PIB em saúde. Então, desses 10%, 58% vem do setor privado, 43% do setor público. Nós precisaríamos, para que o Estado brasileiro pudesse dar uma assistência adequada, ele precisaria subir bastante a sua participação dentro do PIB, e mesmo assim nós precisaríamos crescer o país como PIB para ter a mesma quantidade de recursos
para suprir 200 milhões de brasileiros. Que o problema do país não são os recursos, e sim a gestão desses recursos. Não, são as duas coisas, são recursos e gestão, né? Eu acho que o recurso que tem, ele tem problemas de gestão com esses recursos, tanto o setor público, o setor privado também tem, mas realmente um país com a economia que o Brasil tem, ele precisaria ter uma economia muito maior para conseguir fazer isso para os 200 milhões de habitantes. É diferente você falar num país que tem 60 milhões de habitantes como a Inglaterra, que tem uma economia mais ou menos igual ao Brasil. Como ele tem 60 milhões, se você der 10% do PIB para a saúde, ele consegue suprir a necessidade de 60 milhões de pessoas. Mas no Brasil são 200 milhões. Se eu pegar 10% do PIB, eu não consigo fazer isso em 200 milhões de pessoas. Por quê? Distribuição? Não, porque o gasto per capita, cada pessoa tem um gasto per capita. E esse gasto per capita, quando você põe todas as pessoas, o volume de recursos necessário é muito maior. Agora, nos últimos anos, o Brasil tem visto seu sistema de saúde piorar bastante, né? Vamos dizer, há 10, 20 anos atrás, o sistema ainda dava conta das pessoas. Hoje a gente está vendo fila, gente morrendo. O que pode ser feito? Se fosse fácil, eu falo assim, o sistema de saúde ele é bastante complexo, existem vários atores atuando. Os médicos, existem os hospitais, existem a indústria farmacêutica. Então, existe todo um complexo que gira em torno da questão saúde. O Estado, eu acho que ele tem que melhorar a sua gestão. O setor privado, ele tem que também ter um olho no processo assistencial brasileiro, que é um processo que ele tem defeitos bastante grandes, o processo assistencial. Nós, hoje, aqui no Brasil, não temos ainda a noção de ter o acompanhamento de todo o processo assistencial de um paciente. Hoje você vai num médico, procura aquele médico, não te resolve o problema, você vai para outro, ou não fica contente com esse médico, você vai para outro, repete exames em todos esses médicos, isso tem um custo enorme e não tem o melhor tratamento, às vezes, para a tua doença e não resolve, às vezes, o teu problema. Mas o que resolveria isso? Resolveria você ter um médico que fosse o teu médico e que você tivesse confiança que ele fosse te atender e, nas necessidades, ele fosse te encaminhar e ser o médico que te acompanha durante toda a tua vida, vamos dizer assim. É o que a gente chama de inclusão de processo de atenção primária dentro da cadeia assistencial. É o tal do médico de família? É o tal do médico da família antigo, para ter o acompanhamento do que você vai fazer, saber o todo e te orientar diretamente. Bom, já continuamos nossa conversa com Orestes Pulim. Show Business volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a entrevista de Orestes Pulim, presidente da Unimed do Brasil. Doutor Orestes, nós estávamos conversando aqui sobre médico de família. E como é que um médico de família hoje ajudaria no sistema de saúde no Brasil, barateando até os tratamentos, né? Eu falo assim, não é tanto barateando, mas dando uma sustentabilidade futura melhor para o sistema. Não pedir 5 exames sobre o mesmo tema, cada um pede, você vai em médicos diferentes, ele começa a pedir os mesmos exames, né? O Brasil tem um problema que menos de 1% dos médicos eles são especialistas em médico de família. É um número muito pequeno, está sobrando vagas de residência em médico de família, porque não preenchem, os médicos não preenchem. Até porque não tem trabalho para esses médicos, essa é uma grande realidade. Ou o único trabalho que tem é no setor público e às vezes os médicos não querem trabalhar, né, no setor público. Então, nós conseguiríamos melhorar o trajeto assistencial do paciente, primeiro, formando mais médicos de família.
A iniciativa privada hoje, as operadoras, estão trabalhando fortemente para que haja a inclusão da atenção primária no modelo privado, porque no modelo público, apesar de ser um modelo que tem um problema de gestão ainda, mas ele tem a lógica da atenção primária. Ele não está conseguindo fazer isso, mas ele tem a lógica da atenção primária. Que é o sistema americano também, né? Você vai primeiro num médico generalista para ele distribuir. Mais o modelo europeu. O americano está fazendo isso em alguma escala pequena ainda, né? Mas o modelo europeu ele se baseia basicamente nessa questão. Atenção primária, encaminhamento para especialistas, rede referenciada, acompanhamento de todo o trajeto assistencial e o médico sempre, o paciente sempre tendo aquele médico como o centro da atenção dele, o cuidador dele, alguém que vai fazer o gerenciamento dessa atenção nele. Isso funciona na Europa, em todos os países, esse é o modelo mais... E qual a dificuldade de se implantar algo parecido aqui? Cultura das pessoas, cultura dos médicos, cultura dos hospitais, porque muda o modelo de pagamento do serviço. O modelo de pagamento no Brasil hoje, ele se baseia na utilização. Quanto mais as pessoas utilizam, mais os hospitais, os médicos, os laboratórios ganham. No momento em que você passar isso a ser uma remuneração por valor, que a gente chama, uma remuneração por resultados, exemplo... Explica isso melhor. Por exemplo, ele recebe a consulta, o paciente retorna, ele recebe a consulta, o paciente retorna, ele recebe a consulta. Mas ele não ganha para esse paciente se manter com uma glicemia dentro dos valores normais, equilibrado. Não há acompanhamento com relação à valorização do trabalho por conta do resultado que o tratamento tem. No momento em que você começa a ter grupos, o médico cuida de um grupo de pacientes, e quantos pacientes a mais ele manter com glicemia normal, ele ganha um bônus por conta de manter esses pacientes com uma glicemia normal. É um exemplo que eu estou dando. É produtividade quase. Não é produtividade, é qualidade. Não é? Produtividade seria quanto mais ele atende, não é isso. Não, mas seria assim. É resultado do tratamento. Tá. Conforme o resultado do tratamento, ele teria um ganho maior, um bônus com relação ao cuidado desses pacientes. E assim valeria para hipertenso, diabético, paciente com hipertiroidismo, ou seja, são vários tipos de pacientes que você conseguiria acompanhar. Paciente idoso, quantos pacientes idosos que não caem, por exemplo, ou que têm a sua cognição melhorada. Então, você tem uma série de formas de remunerar que são diferentes do que se aplica hoje, que é simplesmente quanto mais se atende, mais se ganha. Hospitais. Um paciente que fica num hospital hoje para fazer uma cirurgia, se ele cair da maca, machucar a cabeça e ficar mais dias internado por conta disso, o hospital ganha mais. Ganha mais por um acidente que aconteceu dentro do hospital. Se ele não recebesse por isso, mas recebesse, é um modelo que a gente chama de DRG, se recebesse um valor para tratar aquele paciente, quanto mais cedo ele conseguisse tirar esse paciente do leito, colocar ele para deambular, colocar ele para conviver com a família, seria muito melhor e ele receberia o mesmo tanto do que se ele ficasse mais dias internado. Ele trabalharia mais para colocar esse paciente ativo mais cedo. Então, são modelos de remuneração hoje que com todos os países europeus, os Estados Unidos hoje está pagando muito por esse modelo de pagamento e no Brasil ainda nós pagamos cada dia internado, cada remédio que toma, e não pelo resultado que tem aquele tratamento, nós estamos pagando quanto mais ele usa. Então, existe uma série de processos que ajudam nessa melhoria. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre como é que funcionaria um processo desse num doente terminal, por exemplo.
para doentes terminais existem determinados tipos de instituições hoje que são remunerações diferentes, que não são remunerações, mas são remunerações por cuidados, os tempos de cuidados que eles têm, quão melhor ele está com a família, né? Então, são formas diferentes, onde não é quantidade, e sim qualidade. Para cada doença, hoje existe... Porque se for nesse raciocínio, o doente terminal... Não, mas tem hoje assim, existem empacotamentos de valores para mais de 2 a 3 mil tipos de patologia, tipo de condição do paciente. Vou dar um exemplo, uma parturiente com 22 anos de idade, primeiro filho ou segundo filho, é diferente de uma parturiente com 40 anos de idade, com um risco gestacional, com todo um processo. Então, para cada um dos tipos, existe um tipo de tratamento, um tipo de remuneração diferente para cada região. Às vezes, uma região do país tem hospitais que têm uma condição diferente de valores, e com isso você consegue criar para cada uma dessas patologias ou dessas condições uma forma de remunerar os prestadores de forma diferente. Na área do senhor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o sistema que a Unimed tem, que não tem dono, né? A Unimed, na realidade, nós não somos uma empresa, nós somos um conjunto de cooperativas, são 350 aproximadamente cooperativas, que estão espalhadas em 84% do território nacional. E essas cooperativas, elas trocam usuários entre elas, então você é atendido numa ou é atendido na outra, né? Mas elas têm uma gestão própria, elas têm os donos dessas... E o senhor coordena essa rede? Isso, os donos dessas cooperativas são os médicos em cada uma dessas regiões, né? E a Unimed do Brasil hoje tem um papel de coordenadora macro desse sistema, né? Na questão de implantação de comunicação, redes de comunicação, tecnologia. Nós temos trabalhado muito com tecnologia, porque a gente sabe que hoje a integração de dados de todo esse sistema muito importante para a gente obter informações que possam estabelecer esses novos tipos de atendimento. A gente tem trabalhado muito na disseminação de atenção primária para essas cooperativas, na implantação dos núcleos de atenção primária, para que elas desenvolvam isso junto com seus cooperados, com seus clientes. Mas elas são microempresas, né? Cada uma dentro do seu universo, é isso? Nós temos empresas grandes aí, né? Nós temos Unimedes aí com 1 milhão de beneficiários, como tem Unimedes com 10, 12 mil beneficiários. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso agora no próximo bloco, tá? Já já tem mais conversa com o médico e presidente da Unimed, Orestes Pulim. Doutor Orestes, como é que é coordenar uma rede com 300 empresas diferentes, né? São 300 Unimedes. Como é que é essa padronização, como é que funciona isso? A gente funciona muito com grupos. Primeiro assim, não tem só a Unimed Brasil, a nível de estado, a gente tem, seria o governo estadual, nós temos coordenadores estaduais, que são as federações, e essas federações é que reportam a gente. Mas a gente tem, hoje, ontem mesmo, nós estávamos com um evento aqui em São Paulo, com 1.300 técnicos, dirigentes e médicos das Unimedes que vêm aqui para a gente discutir gestão, discutir tecnologia, discutir procedimentos, atenção primária, como é que nós vamos ajudar as cooperativas a treinarem os médicos delas naquilo que é necessário para uma boa prática. Então,
tem todo um mecanismo de comitês em que a gente se reúne quase que diariamente, nós temos um movimento muito grande. Agora, o processo decisório é de cada unidade ou não? Existem diferentes níveis de processos decisórios, né? Processo decisório assistencial para os clientes de uma Unimed, a responsabilidade é dela. Quando essa Unimed vem para uma outra, esse cliente vem para uma outra Unimed, existe o intercâmbio entre as regras desse intercâmbio, é a Unimed do Brasil que faz as regras para ocorrer esse intercâmbio. Para a troca de valores entre essas Unimedes, para uma ressarcir a outra pelos seus atendimentos, existe uma câmara de compensação. Quantos clientes vocês têm? São 18 milhões de clientes. Milhões? Milhões de clientes. E as prestações são diferenciadas? Enfim, cada estado... cooperativa tem os seus contratos, que são feitos de acordo com a Agência Nacional de Saúde, e esses contratos, eles têm valores diferenciados. Diferenciados por região? Por região. Às vezes uma cidade tem um custo muito menor do que outra. São diferenciados com relação a produtos. É essa a grande vantagem da Unimed? Eu acho que o grande diferencial do sistema Unimed é essa capilaridade, de estar em 84% território nacional. E eu falo que as cooperativas são importantes porque o recurso que aquela cooperativa recebe dos beneficiários daquela região, ela fica lá. São delas, ela constrói infraestrutura lá, ela melhora o relacionamento do comércio naquela região. Então, esse recurso não vai para lugar nenhum, ele fica lá na ponta, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, né, do sistema Unimed, é essa capilaridade e a resolução de problemas em cada uma das regiões. Eu estou falando com você agora aqui, mas são milhões de pessoas que estão tendo atendimento pelo sistema Unimed no Brasil afora. Estão sendo operadas nesse momento, estão indo para consultório, estão fazendo exame. Eu não preciso ficar olhando tudo isso que está acontecendo, porque cada cooperativa está resolvendo o seu problema lá na ponta. Do jeito que acha melhor. Qual a diferença da Unimed para concorrentes, por exemplo, e para o serviço público? Porque a sensação que eu tenho é que ela fica meio no meio do caminho, né? Entre essas duas gestões. Tem uma frase que diz que o cooperativismo ele fica no meio, entre a esquerda e a direita, né? Então, a gente sempre fica ali no meio. Há um papel social importante. Cidades onde tem cooperativas... Vocês pagam impostos? Pagamos impostos como qualquer empresa, como nós não temos nenhuma benesse estatal, né? As cooperativas, nos locais onde elas estão inseridas, aquela região tem um IDH melhor do que uma cidade que não tem cooperativa inserida. Então, tem um papel bastante importante para melhorar aquela região, para dar não só cooperativa de saúde, mas cooperativas agrícolas. A gente tem hoje grandes cooperativas aí disseminadas no país. Então, para nós é importante, eu acho que o que nos diferencia é essa capilaridade, quem é o dono do sistema Unimed? São os médicos lá na ponta. Né? Eu sou médico de uma cidade do interior do Paraná. O senhor exerce a medicina? Enquanto eu estava na minha região e era diretor da minha singular, eu exercia. No momento que eu tive que sair, eu tive que optar por ou faço gestão ou eu não consegui mais fazer a assistência médica lá na ponta. Mas assim que eu terminar, eu estou aqui por mandato, terminar o meu mandato eu volto para a minha cidade. Né? Então... Doutor Orestes, a Unimed tem alguma pesquisa apontando o quanto o seu beneficiário utiliza a mais o serviço? Por exemplo, ele vai em 3 médicos para ver uma dor de barriga. Tá, uma coisa bem simples. Vocês têm hoje a gente, esse levantamento? Hoje a gente tem alguns indicadores e que a gente compara entre as Unimedes, indicadores de utilização, né? Mas como
esses indicadores, e a gente compara, a gente sabe quando um indicador está maior do que o outro, e a gente vai, avisa a cooperativa, olha, você tem um indicador de utilização de consulta maior do que a média do que está ocorrendo. E aí ele vai identificar o que está acontecendo, se em determinada especialidade está tendo mais utilização. Mas hoje a gente não tem um valor que a gente possa considerar assim, o que é correto. Porque há uma deformidade geral na assistência e que se a gente pegar toda a cadeia assistencial e colocar a atenção primária, a gente vai ver que o número seria menor em especialistas e talvez maior numa atenção primária. Então, nós não conseguimos ainda, hoje, dos 18 milhões de clientes, nós estamos hoje com em torno de 300 mil beneficiários já em programas de atenção primária. De atenção primária? De atenção primária. Tem algum resultado disso? Seria interessante. Tem resultado bastante interessante, em que, primeiro, assim, o cliente se sente mais seguro, porque ele sabe que ele pode pegar o telefone, ligar para o médico, como se fazia sempre. Né? Sempre foi assim, no interior, a gente sabe como que era, eu mesmo, fazia telemedicina pelo telefone, né? O cliente liga para a gente dá, e todo mundo faz isso, liga para o seu médico. E isso, no interior, isso é mais fácil de você medir. E nesses 300 mil beneficiários, os indicadores são qualidade percebida do paciente muito melhor, segurança do paciente muito melhor, resultado dos tratamentos melhor. O custo, a gente fala assim, o custo não é mais baixo, mas ele é mais estável ao longo do tempo. Né? E é isso que é importante. É um atendimento melhor, você tem uma sustentabilidade maior ao longo do tempo. Essa é uma tendência, como o senhor disse, já mundial, a Europa já adotou esse modelo de ter. Existe uma outra tendência que eu tenho percebido ao cobrir a área econômica, que é as empresas voltarem a ter donos. Uma cooperativa não tem dono. O senhor acha que isso faz diferença? Não, o cooperativo tem dono, sim. Os donos são os médicos, eles compram cota para entrar na cooperativa, eles são sócios da empresa. Tá? Então, cooperativa não é algo que não tem dono, não, ela tem dono. O que a gente trabalha assim, você tem que ter governança. Tá? É trazer esses donos para que eles possam participar da administração, escolher seus dirigentes. É como se fosse para o telespectador entender melhor, talvez uma franquia, sei lá. Olha, gente, a Unimed trabalha assim, mais assim, ou menos assim, isso, mais ou menos, mais ou menos. O médico pode operar essa unidade, pode ser? É mais ou menos, só que ela começa de baixo para cima. Não somos nós que falamos, vou botar uma cooperativa lá. São os médicos daquela região que falam assim, eu quero montar uma cooperativa, o que eu faço? Né? Tá. É diferente. E qual a vantagem que cada um tem em fazer parte de uma cooperativa? É um atendimento nacional? É uma troca de experiência com outras? Na cooperativa, eu falo assim, ele é o dono. Na cooperativa, é o médico que vai definir, o grupo de médicos dono da cooperativa é que vai definir quanto é que eles vão ganhar, é que vai definir qual é o investimento que eles vão fazer em conjunto que a cidade precisa. É um hospital, é uma clínica, vou colocar dentro da cidade que não tem. Como se fosse uma federação, estados e municípios, sei lá. Isso, é a mesma coisa. Tá? Então, essa é a grande vantagem. E mais, eu vou pegar uma cidadezinha do interior de Alagoas, Arapiraca. Qual empresa comercial quer ir lá para Arapiraca para colocar uma empresa? Tá? Nenhuma quer. Quem vai fazer são os médicos que estão lá, e tem um grupo de 200 médicos lá que montaram uma cooperativa. Tá? E eles estão firmes na cooperativa deles, eles estão construindo infraestrutura junto com todos ali naquela cidade. Aí na distribuição de remédio, de todas essas coisas, isso. Eles têm uma vantagem, né, de fazer parte do sistema Unimed. Né? E como a Unimed, e as pessoas precisam daquela, assim como numa cidade grande a pessoa quer ter um plano de saúde que possa lhe dar uma garantia,
as pessoas no interior também precisam, né? Então, eu falo assim, a cooperativa tem um papel social importante, tanto para as pessoas, quanto para os médicos e para a região, de forma geral, para os hospitais ali da região, né? Tem toda a razão, Sr. Orestes. Infelizmente, o nosso tempo está acabando por aqui. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero vê-lo outras vezes. O prazer é meu, estou à disposição. Sempre. Tá? Obrigada, viu? Obrigado a você. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!